PL do latim em posição inicial, viraram CH. Existe uma razão de ser do porquê não diz, né? E aí, um resumão, né, da evolução dos grupos consonantais na formação do português. O grupo BR se manteve em alguns casos, né? Praticamente em quase todos eles, veja, breve, breve, bronco, bronco, membro, membro, aí mudou um pouquinho, porque era sub, lá vai virar sombra, e depois sombra. Mas esse BR também pode virar um VR no português, é o caso de livro e laborare, que vão dar origem a livro e lavrar. Dracone, dragão, coriandra, coendro, freno, freio, o FR vai, o grupo FR vai dar origem aqui a uma vocalização, ele some, né? Aí você tem freno, freio, frígido, frio, aqui simplesmente foi a queda mesmo do G, de fructo a fruto, de frazione a fração. Mas ele se mantém, por exemplo, em explicate, que vira esfregar, e pode dar origem a um VR, que é o caso de áfrico, ábrego e ábrego. O grupo GR se mantém em posição inicial e também se mantém aqui em posição medial. Então, aqui no começo ele se manteve, mas no meio da palavra também se manteve. O grupo PR, ele se mantém na posição inicial, ó. Mas aqui, por exemplo, ele pode sofrer alterações. Ele tanto pode se manter como um PR, como dar origem a um BR. É o caso de cabra, cabra, aprilha, abril, e assim vai. Ópera dá origem à obra. Esses estão entre parênteses, são os fonemas que caíram, tá? O TR, TR, ele tanto se mantém, se for na posição inicial, como em posição medial, pode se manter ou dar origem a um outro grupo, que é o DR. Então, aqui em estranho, entrar e osso, ele se mantém. Mas na passagem de latrone a ladrão e putre a podre, ele vai sofrer alteração. Da mesma forma, o grupo crispo, creare, cruz, ele vai se manter sempre na posição inicial. Na posição mediana ou medial, tanto faz, ele pode sofrer alterações. Ele pode se manter como cr, ou pode dar origem a um gr. É o caso de secreto, que dá origem a segredo, lágrima, que dá origem a lágrima, sacrária, que dá origem a sagrar. O gr, ele vai... gr é também o resultado de uma possível instabilidade nesse cr aqui. Cr em posição inicial tanto se mantém, como também dá origem ao gr. É o caso de grade e gruta, que são oriundos de cripta e de cráter. Grupos que não se conservaram. O primeiro caso é o caso das palavras que pertencem à camada mais antiga da língua, aquelas que estavam, então, lá no latim clássico. Nesse grupo, PL vai virar o nosso sh, o KL também vai virar o nosso sh, isso em posição inicial. Em posição medial, PL pode dar origem ao sh ou ao lh. E o KL pode dar origem também ao sh ou ao lh. O que acontece na passagem de pleno a cheio, plano vira chão, plúvia, ou então clamar e vira chamar, clave vira chave, clavícula a chaveira, é a clausura, a chousura, assim vai. Só que na posição inicial, na posição medial, pode acontecer uma coisa ou outra. Amplo vira ancho, mas manípulo, que depois... Isso é por isso que isso aqui já era PL, já no latim clássico. Esse manípulo, que depois vira
manúplo, que dá origem para o final a molho, ele resulta de uma transformação já no latim vulgar. Então, na passagem do clássico para o vulgar, ele perde esse U. Lembra que eu falei para vocês do apêndice probe, que ficava corrigindo as pessoas? Lá ele deveria ter, por exemplo, manípulo, não manúplo. E dali você tem um molho. Da mesma forma, mácula, que as pessoas passaram a pronunciar mancla, e depois mancha. Másculo, másculo, e depois macho. Fásculo, fásculo, e depois facho. Então, essas são as principais alterações. Pode dar origem a lh também, é o caso de óculo, pedículo, ovícula, mácula, que dá origem a malha, também genúculum, que dá origem a joelho. Esse grupo FL e o BL vão dar origem ao sh ou ao BR, BR. Daí de flema você tem chama, e de florumen a chorume. De blando a brando, de blito a bredo. Em posição medial, fl vai dar origem a sh, e bl vai dar origem a lh. Só que também passa, no caso de... Esse bl não existia, era tríbulo, de tríbulo. Esse u cai, as pessoas passam a falar tríbulo. E de tríbulo, vai para trilho. Aqui já é da forma como veio mesmo, né? Inflar e passou a inchar, e aflar e achar. Quase todos eles passam, então, por esses mesmos processos, né? Gl passa gr, e só o l vai se manter como l. Da mesma forma, em posição mediana. Só que em posição mediana, ele não passa l, nem a gr, ele vai passar lh. É o caso de coalho, telha e tralha. Já o segundo caso, daquelas palavras que vieram depois, né? De inserção tardia no português. O grupo PL vai virar o PL no português, de plica, prega, de plaga, praia. Em posição medial, ele pode se manter PL ou pode dar origem a um BR, é o caso de duplado, que vira dobrado. O grupo CL, do latim clavo, clementia, você tem aí na passagem do latim ao português o cara e o fele, alfa-ra. Mas isso em posição inicial. Em posição final, dá uma mudadazinha. Então, cale e fele podem dar origem a cara, gara e fele se mantém. Aí você vai me dizer, nossa, mas o que é esse afligir e aflição? Português arcaico, né? Depois, quando as palavras foram tardiamente inseridas no português, passaram, então, ao L, né? Afligir, aflição. Esses se mantêm iguais, né? O gra, de eclésia, você tem a igreja. De oculare, aí você dá origem a jograr e depois a jogral. Bom, gente, as mudanças do latim ao português, vocês puderam perceber que elas são mais intensas ou mais numerosas em posição medial e final. Isso explica algumas das coisas, das formas que escrevemos, né? O fato de não termos muitas consoantes finais no português. Que mais? Menos ainda no caso de encontros consonantais já em final de palavra. Então, toda essa história ela é contada para que a gente compreenda a composição também do nosso quadro vocal consonantal atual. Eu vou interromper esse compartilhamento agora, porque eu queria, na sequência, já ir para o outro slide que fala do nosso quadro
consonantal atual, como ele é hoje, né, independentemente dessa mudança do latim ao português, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Eu acho sempre importante incluir essa história, né, do latim ao português, porque nós não temos mais a disciplina de história da língua, e talvez, né, muita gente diz, mas ela não é tão relevante assim, mas eu acho interessante a gente conhecê-lo até como processo de evolução, porque muitos processos que estavam presentes lá no latim vulgar se mantêm aqui no nosso hoje. Por exemplo, a tendência a paroxítonas, né? Então, a tendência a buscar o acento grave na língua. Então, é muito comum as paroxítonas nossas serem pronunciadas de forma que elas vão se reduzir, né? Reduzir o número de sílabas até para poder tornar o acento grave. É o caso de abóbora, que passa a abóbora, né? Xícara, que passa a xícara. Então, esse processo já vinha acontecendo lá desde o latim. Não é algo estranho para nós aqui, né? É a história do conge também, né? Do Moro. Eu vou abrir aqui o outro slide e começar. Se vocês não tiverem mais nada a dizer a respeito, já passo para o segundo, porque ele ainda tem um vídeo dentro dele que eu não sei se eu vou conseguir projetar. Podemos seguir, então? Da minha parte, sim. Tá. Já está aparecendo? Tá aparecendo. Tá. Então, agora a gente vai focar no quadro vocálico, perdão, gente, não é vocálico, não, é consonantal, tá? Do português atual. Só para relembrar, lembra que eu sempre comento com vocês, consoantes são ruídos, e são ruídos provocados pela passagem de ar pela faringe ou pela boca com algum tipo de obstrução, sendo total ou parcial. Os traços que constituem os fonemas consonantais é que vai distinguir eles uns dos outros. No caso da articulação, no caso das consoantes, a gente tem três, ao contrário das vogais, que a gente tinha lá o arredondamento, a altura, o movimento horizontal da língua, né, que dá posterioridade ou anterioridade. Ao contrário desses segmentos, nos segmentos consonantais, para nós vai interessar o modo de articulação, que diz respeito, por exemplo, à forma como que tipo de obstáculo a corrente de ar encara quando ela passa pela corrente, pelo trajeto, né, pelo trato bucal. A zona de articulação ou ponto de articulação, que é o local exato ali dentro do trato bucal onde ocorre a obstrução, onde um articulador ativo toca no passivo, e a função das cordas vocais, das pregas vocais, que pode dar a origem ao som da voz, ou ainda aos sons desvozeados. E também o papel das cavidades bucal e nasal, né, porque dependendo do movimento do palato, no palato mole, você tem aí um fechamento ou uma abertura da cavidade nasal que vai distinguir os sons entre nasais e orais. Eu não vou retomar toda essa classificação que a gente já viu na aula 3. Eu prefiro que a gente adiante um pouquinho para a gente ir já mostrando aí a configuração desses sons. Deixa eu ver aqui. Prof, só uma perguntinha. Oi. Só uma perguntinha aqui. Eu fiz uma anotação, deixa eu só confirmar. As consoantes são os ruídos provocados pela obstrução do ar ao passar pela boca. Isso. Tá, então vamos continuar aqui. Quanto ao modo de articulação. Então, é o seguinte. Quando a passagem, eu ia passar isso tudo para frente, mas não vou passar, não. É porque a gente já tinha, acho que basicamente a gente falou sobre essa questão do
do modo de articulação, ponto de articulação na aula 3. Mas agora vamos continuar e retomar isso, a gente mais ou menos rememora. Vamos lá. O modo de articulação diz respeito a como e em qual grau ocorre a obstrução, se é uma obstrução total ou parcial. Então, as oclusivas, todas elas, P, B, T, D, K, G, acontecem quando tem um fechamento total do ar, da saída do ar pela boca. Então, assim, P é porque os seus dois lábios estão se encontrando e não deixam o ar passar. T, os seus dentes estão se encontrando aqui também, não deixam o ar passar. Fica uma barreira ali fechando, e quando se abre, né, quando o articulador passivo o ativo deixa de tocar no passivo, aí se abre e o ar passa de repente. Por isso, inclusive, chama oclusiva, e que em inglês vocês devem ter visto como plosives, né? São as plosivas, que dá a ideia de uma explosão mesmo. As constritivas dizem respeito ao modo em que há um fechamento parcial da saída do ar pela boca. Elas se dividem entre fricativas, laterais ou vibrantes. As fricativas, você tem uma corrente de ar que sai através de um canal estreito, e esse canal é formado pela aproximação da língua com uma parte fixa da cavidade bucal. Por exemplo, se eu estiver falando, eu estou encostando meus dentes inferiores nos meus lábios superiores. Se eu estiver falando, eu estou encostando a ponta da língua lá no alvéolo, mas pelos lados da boca, ainda pelos lados, de alguma forma, não é como se, não é bem pelos lados, tá? Deixa eu te explicar. É como se essa obstrução não fosse total. A obstrução é mais ou menos, e aí o som passa escorregando, sabe? Então, esse som passa escorregando, causando um ruído, um som, digamos assim, parecido ao de uma fricção. Por isso são chamadas de fricativas. Não é o caso das laterais. As laterais é que realmente o ar passa pelas laterais. Vamos estar aqui, ó. Então, a língua, o corpo da língua está encostando lá em cima, no palato, e pelos lados o ar está correndo. Então, por isso a gente vai chamar de L e L como laterais. E as vibrantes é quando uma parte da língua se desprende e ocasiona uma mais batida. Significa que o ar está passando devagarzinho, assim, ó, batendo ali. Quando você fala R, ou R, você tem movimentos muito rápidos da língua batendo no alvéolo, R e R. Não, aí é no palato, no outro caso. E não importa em qual dos articuladores, né? Mas você tem essa parte da língua que se desprende, nesse desprendimento ocasiona mais batidas, e nessas batidas também é o movimento do ar passando, tá? Em relação aos pontos de articulação, elas podem ser bilabiais, é o caso de P, P, M, labiodentais, é o caso de F, V, linguodentais, ou ainda alguns vão classificá-los como alveolares, tá, gente? Tadana, alveolares, sazalera, mas também, como eu disse, tadana, depende de como você pronuncia. As palatais, shajalha, e as velares, kagara. Quanto ao papel das pregas vocais, se elas vibram, você tem consoantes surdas, p, t, k, f, s, sh, sonoras, b, d, g, v, z, j, l, y, r, m, n, n. E em relação às cavidades bucais, né, bucal e nasal, e aí você tem, se a corrente de ar passa só pela cavidade bucal, você tem o som oral, e se passa dividido entre a cavidade bucal e nasal, você tem os sons nasais. O inventário de consoantes orais do português é muito maior, enquanto de nasais você só tem essas três, manhã. Bom, em relação, então, ao modo de articulação, você tem as consoantes oclusiva ou plosiva, né?
Eu preferia, por que eu preferia já ir direto lá deixa eu ver se eu consigo o vídeo. O vídeo está aqui. Vamos ver se ele roda. Vocês estão ouvindo? Pessoal? Não. Eu, pelo menos, não. Não ouve o som? Não. Eu já ouvi esse lá no portal, mas aqui não. Ai, que droga. Eu estou começando a achar que é o seguinte, como o Meet já ocupa o dispositivo de som, de áudio, né? E de câmera, eu não consigo projetar vídeos, porque não vai, tipo o WhatsApp, sabe? Se eu tiver no Meet, eu não consigo mandar mensagem de áudio para ninguém, né? Estou lá no WhatsApp e transitando entre o WhatsApp e o Meet. Faz esse teste uma hora. Quando está no Meet, você não consegue abrir o WhatsApp. Você abre o WhatsApp, normal. Mas você não consegue mandar arquivos de áudio. Mas aí talvez se desligar seu microfone não dá? Mas se eu desligar o microfone, você não vai ter a transmissão pelo Meet. Entendeu? Entendi. Bom, o jeito é pedir que vocês vejam depois esse slide lá, tá? Esse vídeo, porque ele é um vídeo também, ele tá upado, inclusive, em separado do slide. Não sei se vocês já viram. Viram? Eu vi sim. Eu já. Tá. Então tá. Bom, então vamos continuar aqui. Estávamos aqui, né? Então, quando essa explosão acústica gerada pela liberação da oclusão, quando ela é percebida, né, como um som, a gente vai chamar esse som de plosivo. E o véu do palato vai se encontrar quase sempre levantado e o fluxo de ar vai ser encaminhado só pela cavidade oral. É o caso de paga, data e acaba. Em paga, o som P é emitido com uma obstrução total nos lábios. Em data, tanto D quanto T são produzidos com uma obstrução total na região que vai dos dentes até os alvéolos. Em acaba, o K tem uma obstrução total que fica lá no véu do palato. Para isso, vocês precisam, de novo, como eu falei, essa parte da fonética é bem intuitiva. Pronuncia o som, entra lá, eu vou falar pela enésima vez, entra lá no site do fonologia.org, tenta ouvir os sons. O legal daquele site é que, enquanto está pronunciando o som, tem um desenhinho embaixo mostrando o movimento dos órgãos fonatórios, da língua, onde ela está batendo no palato, que parte da língua ela bate no palato, se é a mediana, se é lá para trás, se é da frente. Vocês entraram já nesse site para ver isso, pessoal? Eu não. Então, gente, assim, não adianta vocês reclamarem que está difícil, porque nós não temos encontros presenciais toda semana, em que eu vou levar o arquivo de CD ou o arquivo de som e vamos rodar os sons todinho e ouvir e ficar repetindo. Nós não temos isso. Então, vai ficar muito mais difícil para você se você não faz esse outro papel, que é de buscar esse material para você ouvir. Esse videozinho já ajuda bastante. Mas, por exemplo, esse tipo de descrição aqui, você só consegue quando você entra nesse site que eu te falei, que tem a animação e que mostra exatamente o movimento de cada um dos órgãos durante a fonação. Eu acho que eu já tentei mostrar esse site aqui para vocês, não consegui, porque ele pede a atualização do Flash. Flash alguma coisa, não lembro o nome do Flash. E meu computador já está meio velhinho, não dá conta de atualizar mais nada. Mas basicamente é isso. Entrem nesse site fonologia.org para vocês
exercitarem um pouco, porque a gente, nessa modalidade, se vocês não fizerem isso, não adianta, não ajuda. Até o professor Joelito estava me perguntando como estava indo as aulas de fonética. Eu falei, olha, não é fácil, porque a gente não tem encontros semanais, a gente não consegue estar lá levando o som para o sujeito, mostrando, né, fazendo exercícios dentro da sala de aula para ele ver. Depende muito dele buscar isso, né, nas indicações que eu dou. Se ele não busca, fica difícil. E, assim, acho que até o professor já desanimou de oferecer fonética do inglês também por conta disso, gente, não dá. Então, vamos lá. A configuração articulatória das consoantes explosivas bilabiais surda e sonora. Tem alguma diferença aqui, gente, na configuração desses dois? Qual é a única coisa que está diferente nesse... Vamos lá, brincando de jogo de 7 erros. O que está diferente daqui para cá? Acho que bem embaixo ali tem um aberto e um fechado, deve ser a glote? Isso, exatamente. É aqui, nas pregas vocais. Isso. Perfeito. Se está aberto, está produzindo um som surdo. E se está fechado, está produzindo um som, uma consoante bilabial sonora. É o caso porque você precisa vibrar, e para vibrar você precisa fechar e abrir, fechar e abrir. Lembra daquele vídeo estranho das pregas vocais? Então. Bom, som nasal. A consoante nasal é produzida com uma obstrução total, mas momentânea, do fluxo de ar nas cavidades orais. Então, tem um abaixamento simultâneo do véu do palato, que permite que o ar saia pela cavidade nasal. Então, o ar saindo dos pulmões, ele vai ressoar não só na cavidade bucal, mas também na cavidade nasal. É o exemplo de palavras como mano, banho. Tanto o som man apresenta uma obstrução no trato oral, como também o nã. Já em banho, só o nhã vai representar essa obstrução oral. Veja só como se configura aqui a articulação da nasal sonora nã. Então, você tem aqui a vibração da corda, durante esses momentos que está vibrando, abrindo e fechando, o ar passa, só que esse véu baixou-se um pouquinho para poder passar a corrente de ar um pouco por aqui, outro pouco por aqui. As fricativas, elas são produzidas com estreitamento do canal bucal. Então, a gente vai chamar de uma oclusão parcial. E aí, o som vai passar como se... Aquela corrente de ar vai passar como se ela estivesse escorregando, gerando, então, aquele ruído de fricção. É o caso de... Fava, saca, azar, chato e jato. As consoantes ch e j, presentes nas palavras chato e jato, oferecem uma constrição no trato na região do palato duro, produzida com a parte anterior da língua em direção à região pós-alveolar. Então, chato, você eleva a língua, o dorso, e ao mesmo tempo em que eleva para cima, em direção do palato, mas joga para frente um pouquinho também, tá? Para essas fricativas, a gente vai classificá-las como sibilantes, que são as alveolares S e J, ou as chiantes, X e J. A gente também tem fricativas velares, que eu não consigo pronunciar, por isso que eu preciso que vocês ouçam os sons. É o caso de... meu Deus, como é que eu faço? Mar, do carioca, né? E também. As ovulares, que eu também não... Nenhuma dessas eu consigo pronunciar, gente. Vocês vão ter que ir lá para ou o site, ou aquele videozinho que tem todos os sons listados, tá? Para as velares, o dorso da língua se dirige à região do palato mole, que vamos chamar de também véu palatino, e para as glotais, a gente tem uma fricção
mais ou menos na região da laringe, porque os ligamentos da glote acabam se comportando também como articuladores. É o caso de Mar, de Belo Horizonte, ou também os R's que ocorrem no falar carioca. Por exemplo, deixa eu ver um carioca falando carta. Carta, quem fala é o mineiro, mas também em algumas regiões de São Paulo, né? Mas o carioca vai dizer carta. Acho que é algo assim. No meu ouvido não é assim, não. Meu ouvido é melhor do que minha garganta para falar, viu, gente? Quer dizer, meu ouvido é melhor para ouvir do que minha garganta para falar. Pronto. Aqui, novamente, vejam, vocês percebem que elas são pares. O F e o V. O dente tocando lá o lábio. F, V. E o véu palatino, né? O palato levantado, não está baixado. Só tem uma diferença aqui, qual que é? De novo, o joguinho de 7 erros. É a mesma lá embaixo, né? Aberto. Uhum. A distinção entre um som sonoro e surdo. Só que agora a gente não está mais falando do N, nem do P, B. Aqui você veja que os lábios não estão juntos. O dente é que está tocando o lábio, né? As africadas, produzida com uma oclusão total e momentânea do fluxo de ar, seguida de um estreitamento do canal bucal, também gera um ruído de fricção depois que você relaxa essa oclusão. É o caso do ch e do j, como, por exemplo, tchau, tia e dia. Essas consoantes ch e j se diferenciam só pelo vozeamento. Uma é o par vozeado da outra, que é desvozeada.